Olá, meus amigos do canal Espiritualidade, que a paz de Jesus esteja com todos. Trago para este novo vídeo do nosso programa Ponto de Vista algumas reflexões sobre postagens que identifiquei nas redes sociais recentemente. 3 delas me faz lembrar de importantes lições que temos obtido junto ao mundo espiritual, através de inúmeros médiuns que nos trouxeram o conhecimento precioso sobre o poder dos nossos pensamentos. Uma dessas postagens diz assim: somos escravos de nossos pensamentos. E essa imagem que vocês observam agora, de uma pessoa caminhando tranquila com seus pensamentos harmoniosos, luminosos, em meio a pessoas com as suas preocupações, os seus motivos de insegurança, de medo e de raiva. Nesta outra postagem agora que você observa a imagem, diz assim: sua mente é o seu maior patrimônio, então tome muito cuidado com o que você coloca em sua mente. Nós observamos aqui uma pessoa sentada debaixo de uma árvore seca, sem folhas, e a outra ao lado, debaixo de uma árvore frondosa, cheia de folhas, e um dado importante ali para essa nossa reflexão, fazendo uma leitura. E a terceira e última imagem para refletirmos sobre o pensamento e o poder que nós temos de criação em nossas vidas e o quanto nós mesmos nos limitamos nesse processo de uso dessa força poderosa que é o pensamento, um elefante preso a uma corda ao pé de uma cadeira. Isso tudo nos faz pensar e lembrar das lições que temos aprendido com os espíritos através de tantos médiuns que nos chamam a atenção para o grande poder que os nossos pensamentos, cultivados, alimentados por nós mesmos, têm sobre as nossas vidas. Quantas ideias infelizes nós carregamos que são fatores limitantes da nossa felicidade. Uma dessas ideias, por exemplo, é acreditarmos que sobre a nossa vida o mundo espiritual inferior tem um poder ilimitado. E muitas pessoas são presas de crenças que foram longamente cultivadas, imaginando que alguém pode interferir sobre a sua vida mobilizando forças do mundo espiritual. Sabemos que existe, de fato, essa influência espiritual negativa e que muitas vezes pessoas mal intencionadas até certo ponto conseguem mobilizar. Mas nada que possa superar o poder da lei divina em nosso favor. Se nós somos pessoas harmonizadas, pacificadas, que estamos buscando o equilíbrio em nossas vidas, se nós cultivamos os hábitos salutares da prece, das reflexões elevadas, se nós combatemos em nós as nossas imperfeições, naturalmente estaremos criando condições para que obtenhamos a proteção do mundo espiritual. Então essas crenças muitas vezes são esses pensamentos que nós alimentamos. São crenças que podemos dizer limitantes da nossa paz interior. Imaginar que os problemas que nos surgem é sempre porque alguém está criando um impedimento, algum tipo de interferência sobre as nossas vidas. Outros pensamentos nocivos que nós carregamos são as ideias que nós assimilamos através de tantos medos, através de tantas informações que nos sugerem esse medo. Daí aquela imagem que nos traz uma pessoa tranquila, em paz, lendo debaixo de uma árvore frondosa, verde, cheia de vida, nos faz pensar com o que alimentamos os nossos pensamentos, quais são as ideias que nós buscamos para cultivarmos. E qualquer um que tenha se preocupado com essa questão em sua vida e tenha lutado contra os seus pensamentos infelizes, deve saber o quanto é difícil quando nós trazemos algum tipo de viciação mental, alguma ideia repetitiva, o quanto é difícil nos libertarmos delas, sobretudo quando nós sentimos algum tipo de satisfação, de prazer em cultivá-las. E realmente será um grande esforço de qualquer um que queira manter-se com o pensamento elevado. Daí a importância de estarmos alimentando os nossos pensamentos com as ideias elevadas, com os pensamentos positivos, com questões mais profundas da vida. O hábito de cultivar leituras que diríamos saudáveis,
leituras com pensamentos positivos é algo fundamental para as nossas vidas. Mais do que obtermos tantas informações como meios, como os próprios vídeos que nós recebemos diariamente pelas mídias, pelas redes sociais, em que muitas vezes nós acabamos deixando de lado o pensamento que obtemos por leituras. Há um processo mental muito mais efetivo da nossa parte quando nós estamos lendo e interpretando um texto e fixando de forma mais profunda essas ideias do que simplesmente ouvindo alguém falar ou assistindo alguém falar. Embora sejam importantes recursos de comunicação, que até mesmo nós estamos nos valendo agora para transmitir essas ideias, o cultivo das leituras elevadas, salutares, é fundamental. Fixar, sobretudo, o pensamento em algumas expressões significativas, com conteúdo profundo, e meditarmos demoradamente sobre o significado delas, estabelecendo nesse momento uma introspecção, uma volta para nós mesmos e meditarmos sobre esses temas que essas leituras nos propiciam. É uma forma de nós tornarmos esses pensamentos mais fixos em nós, as nossas ideias gravitarem em torno desse núcleo positivo, elevado. Enquanto que quando nós absorvemos algo visual, geralmente é algo muito rápido e nem sempre digerimos bem aquelas informações, embora tenham a sua grande importância e o seu grande valor para o nosso aprendizado. Os pensamentos, eles serão sempre, então, escolhas que nós teremos ao longo da vida a partir do momento que tomamos consciência de que temos essa escolha. Nós ignoramos o grande potencial libertador que nós temos da nossa mente focada nos objetivos essenciais da vida. Mesmo que algo de natureza inferior nos atraia, nos cative, nos chame a atenção, devemos formular nesses momentos as nossas ideias vinculadas aos compromissos que nós assumimos perante a vida a partir da nossa consciência, a partir das decisões que tomamos de maneira sóbria, de maneira refletida. Pensarmos o quanto somos responsáveis a partir das escolhas que nós tomamos. E nesse momento nos cabe ampliar ainda mais esse poder do nosso pensamento, através de uma prece, de uma oração, de uma súplica que fazemos a Deus que nos fortaleça a nossa disposição em vencermos os pensamentos de natureza inferior que possam nos impedir a evolução e até mesmo desviar-nos dos caminhos que devemos percorrer. Daí a grande importância de meditarmos permanentemente no significado da vida e nos alimentarmos das ideias efetivamente positivas, equilibradas e elevadas. Mesmo para aqueles que já estão habituados a essa prática, há momentos decisivos em que as suas imperfeições muitas vezes gritam mais alto, imploram muitas vezes para que voltemos a um padrão mental inferior. Daí cabe nos lembrar o quanto esses apelos do nosso eu inferior já nos trouxe de descontentamentos, de aborrecimentos, de dores, de sofrimentos no passado e optarmos por um momento de paz, de harmonia, de tranquilidade para as nossas vidas, nos mantendo responsáveis por aquilo que assumimos. Os nossos pensamentos são forças poderosíssimas. São a partir deles que nós criamos uma realidade em torno de nós mesmos. Há inclusive pessoas que nos nossos dias divulgam fartamente ideias contrárias a isso, dizendo que essa busca, que essas tentativas que há, seja dos espiritualistas ou de qualquer outra ideia que fuja das ideias comuns que costumam dizer que nós somos apenas um fruto do meio, que somos apenas influenciados pelos nossos instintos, que nós apenas seguimos determinações sociais. Essas mesmas ideias são pensamentos que, uma vez que são incorporados em nós, se tornam limitantes. Nós, sim, podemos mobilizar muito do nosso pensamento e plasmar em nossas vidas a paz que nós tanto desejamos. Isso depende das ideias que nós cultivamos. O homem é movido, sim, pelos seus pensamentos, pelas ideias, por aquilo que ele realmente dá valor.
Muitas das nossas imperfeições e viciações, elas são difíceis de serem superadas em certos momentos, porque elas foram longamente cultivadas por nós através dos pensamentos. Nós criamos uma reflexão permanente em torno de determinadas situações que nos levaram muitas vezes a nos sentirmos felizes, confortáveis, ainda que de modo enganoso, nessas situações perturbadoras. E a nossa noção de prazer, de bem-estar, necessita ser modificada para entendermos que situações passageiras, temporárias, não garante ao espírito a sua paz, a sua tranquilidade futura. Muitas vezes o nosso desequilíbrio em determinados momentos em que nos permitimos o cultivo dessas imperfeições nos levará inevitavelmente a momentos de tristeza, a momentos de solidão, a momentos de sofrimento, a momentos em que nos sentiremos como que vazios e desamparados, porque não estaremos nessa grande harmonia com as leis divinas, que é decorrente do indivíduo que procura manter os seus pensamentos num padrão, num nível elevado. Daí a importância de cultivarmos hábitos simples, mas que são profundamente marcantes e produtivos em nossa vida espiritual. Hábitos como a leitura periódica, diária, hábitos como a oração permanente em nossas vidas, como o nosso esforço de nos ligarmos a Deus e ao mundo espiritual superior, hábitos de contemplarmos a beleza que o mundo traz nas suas expressões materiais e nas próprias relações que nós temos uns com os outros. De tudo isso nós podemos extrair sempre grandes e importantes lições para nós como espíritos imortais. Nós dispomos, de fato, de muitos fatores perturbadores em torno da nossa vida e da nossa paz mental. Notícias gritantes que nos levam ao desequilíbrio, à perturbação, o choque de comportamentos que muitas vezes nos agridem, vindos de pessoas que estimamos, situações inúmeras que nos são criadas repentinamente e nos desacomodam e nos trazem muitas vezes a perturbação. Mas um pensamento importante que nos ajuda a nos preservarmos dessas situações é pensarmos que estamos numa grande experiência de aprendizado, que a vida terrena é esse momento de elevação dos nossos valores, dos nossos potenciais, de transformação de nós mesmos. Daí a importância de reforçarmos em nós a convicção, a compreensão dessa realidade de que somos espíritos temporariamente vivendo uma vida material, de que tudo que nós fazemos e buscamos neste momento da nossa experiência é a conquista de mais luz em nós mesmos. E essa luz nada mais é do que essa harmonia, do que essa paz, do que essa tranquilidade adquirida de pensamentos bons cultivados permanentemente. Uma das formas de neutralizarmos o poder nocivo e que nos é alertado por inúmeros espíritos é não ficarmos repetindo o mal, os defeitos, as imperfeições alheias. É não darmos a essas situações destaque que elas não merecem. Há momentos, sim, que é necessário comentar e falar sobre certas situações tristes e infelizes da vida, mas daí devemos pensar o que de bom poderá surgir desse nosso comentário, dessa nossa reflexão. O que de bom surgirá para nós e para quem nos ouve. Dessa forma, nós mudamos a nossa própria fixação mental. Passamos a não dar mais tanta importância àquilo que é de natureza infeliz e passamos a ter um espaço mental para refletirmos nas questões melhores da vida, nas situações melhores que ela nos apresenta. Essas são então as nossas reflexões sobre o tema, procurando inspirá-los nessas reflexões também, e certamente todos nós encontraremos mais elementos para fortalecermos em nós a elevação, o cultivo dos melhores pensamentos que podemos ter. Eu convido a todos, agora neste instante, para a nossa prece, rogando ao Pai que nos abençoe, nos inspire e nos ampare. Possam os Espíritos Consoladores nos inspirarem
as melhores ideias, os melhores sentimentos, para que cultivemos em nós a paz e dessa forma possamos transformar a nossa realidade interior e que ela possa se irradiar em favor de todos que compartilham conosco. Permita, Senhor, que possamos, ainda nesta vida, experimentarmos a paz, a harmonia daqueles que compreendem e vivem em paz com suas leis, daqueles que vivem em harmonia com o conjunto, abençoando e amparando a todos em sua jornada. Inspira, Senhor, no coração de todos a paz, o amor, a fraternidade, o equilíbrio, que todos possamos encontrar, Senhor, sempre através da oração, a força para vencermos os nossos desafios. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Bem, meus amigos, então, até um próximo programa. Um abraço a todos e até lá.